Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Mauricléia de Oliveira Lima. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, vem fazer parte aqui dessa equipe com a gente. E você vai estar recebendo muitos vídeos de testemunhos, de ajudas, de insights, resoluções para os problemas de nossas vidas, né, do nosso viver diário, tá bom? Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, como foi que eu me converti a Cristo. Agora, dia 16 de fevereiro, vai fazer 10 anos em que eu me batizei. Então, eu me converti já faz 10 anos, com 27 anos. Agora estou com 37 e eu vou contar um pouquinho como foi. Bom, nessa época eu estava morando junto com o meu ex, né? Nós morávamos juntos, não éramos casados. E eu tinha uma filha, né, do meu primeiro namorado, e eu tinha uma filha com esse meu ex. Tinha 2 filhas. Nós vivíamos muito bem, assim, na questão financeira, graças a Deus, mas a gente brigava muito, né? Nós dois gostávamos muito de sair, de beber, de fazer festa, né? De sair para balada. Então a gente saía bastante. Todas as quartas-feiras a gente tinha um encontro de clube de motos e então todos os colegas eram casados, enfim, mas todo mundo bebia muito, fazia churrasco todas as quartas-feiras, final de semana, era festa, era bebedeira, era balada. A gente tinha essa vida. Então, eu me sentia vazia, porque antes dele eu tinha tido uma vida muito mais promíscua, né? Assim, de muitos relacionamentos, de desvalor pela sexualidade, né? Eu tinha tido uma decepção muito grande, então isso vai ser tema para outro vídeo. Mas enfim, eu senti aquele vazio grande dentro de mim. Para mim, tudo não fazia sentido, sabe? Então, um certo dia eu trabalhava no hospital nessa época, e um certo dia eu passando em frente a uma igreja, e eu senti desejo, assim, pela primeira vez de entrar numa igreja. Mas eu fiquei pensando, será que alguém vai falar comigo? Porque eu não gostava que as pessoas me abordavam. Eu achava assim que era uma intromissão falar comigo, ficar me perguntando qualquer coisa. Então, aquilo para mim era invasão de privacidade. Eu não gostava que as pessoas chegassem até mim. Para vocês verem. Eu era extremamente tímida. Acho que já coloquei meu vídeo, falar em público, nem pensar, e também não gostava de conversar com estranhos. Então, eu vivia no meu mundinho. Aí, eu entrei naquela igreja e entrei por poucos minutos, por pouco tempo, sabe? Eu entrei, eu observei, ninguém conversou comigo, eu gostei disso. Acho que eu fiquei ali uns 10 minutinhos no máximo e saí. Mas aquilo ficou dentro de mim, sabe? Eu pensei, eu queria ir lá uma hora para ver o que eles falam, enfim, queria saber o que eles iam falar lá. Eu já tinha ido em várias igrejas, inclusive eu já tinha ido quando eu era criança com meu irmão. Meu irmão era da igreja dos Mormons e eu frequentava muito com ele. E já tinha ido na assembleia, e então cada igreja que eu ia, que falava assim, aceita Jesus como seu salvador, e eu ia lá na frente, aceito. Eu pensava, eu não sou louca para dizer que eu não aceito, né? Então eu aceitava. Mas a minha vida continuava igual porque eu não tomava decisão nenhuma assim a respeito de mudança, a respeito de conhecimento também. Porque para ter mudança é preciso ter conhecimento. E para ter conhecimento é preciso a gente buscar, não é? Eu não buscava. E também não ia na igreja. Aquele dia eu entrei e eu senti no meu coração de ir de novo e fui nessa mesma igreja. Quando eu entrei, eu fiquei lá no último e o pastor começou a pregar, a falar assim que ele leu a Bíblia em uma semana e lá naquela igreja tinha muitas Bíblias para ser doada. Então ele pegou e disse assim, eu já li a Bíblia em uma semana e eu desafio você a ler a Bíblia em uma semana. Quando ele falou eu desafio você, eu sempre fui rata de livro, né? Amo ler, eu acho que é o meu hobby predileto, assim. Eu pensei, se ele leu em uma semana, eu vou ler em menos tempo, porque eu, né? Imagina, competitiva. Aí
ele pegou e disse, né, você pode vir até o altar, trazer a sua oferta. Ele disse que a oferta que nós levássemos devia ser de coração, aí ele contou a história da viúva que entregou tudo, enfim, eu peguei e falei, eu também vou entregar tudo, né? E peguei tudo que eu tinha ali na minha carteira, me lembro, era 500 e alguma coisa reais, né? E entreguei como oferta, peguei aquela Bíblia, né? Foi uma doação. E eu pensei, vou ler essa Bíblia, e era uma Bíblia muito boa, eu tinha ela até pouco tempo, mas eu fui fazer uma viagem e esqueci ela, dentro da van, né? Uma viagem com Cuba, esqueci na van e nunca mais. Mas enfim, eu fui ali, comecei e peguei aquela Bíblia. E ele lá falando, e de repente eu senti assim no meu coração, sabe? Uma coisa assim, um aperto muito grande, assim, uma contrição profunda que eu nunca tinha sentido antes. Nossa, eu senti um desejo assim de que Deus me aceitasse. E eu comecei a chorar porque eu pensei assim, será que Deus me aceita? E eu falei, Deus me perdoa por tudo que eu fiz, me perdoa. O Senhor me aceita? Será que o Senhor me aceita? E eu chorei ali, eu acho que eu chorei mais de meia hora, de joelhos ali em cima debruçada assim em cima do banco, chorando, chorando, para você ver. Ninguém veio falar comigo e isso foi bom, porque eu não gostava de abordagens, né? Então eu fiquei ali muito tempo chorando, chorando e pedi perdão para Deus. E eu senti que foi naquele dia que eu me converti a Cristo. Porque aquele dia em diante eu queria fazer as coisas certas. Eu queria saber o que Deus pensava, qual que era a vontade de Deus, o que Ele queria de mim. Será que Ele me perdoava mesmo? Será que Ele me aceitava mesmo? Será que alguém como eu podia orar a Deus e Deus ia ouvir? Eu tinha essas dúvidas comigo, sabe? Porque para mim eu tinha feito muitas pessoas sofrerem, eu tive vários relacionamentos onde eu me relacionei com os homens de propósito, para fazer eles sofrerem de propósito, para de certa forma, na minha cabeça, me vingar do meu ex, né? Que havia ficado comigo, com a minha vizinha ao mesmo tempo. Essa é uma outra história que eu posso contar num outro vídeo. Mas eu queria me vingar dos homens, eu achava que os homens iam sofrer nas minhas mãos. Então eu pensava, será que Deus me perdoa? Eu realmente tinha feito muitas pessoas sofrerem, né? Aí eu senti o perdão de Deus. Eu senti, quando eu saí dali, eu saí leve. Uma paz de espírito tão grande que é algo que eu não posso descrever. É algo assim incrível. E uma disposição para fazer a vontade de Deus. Eu disse a Deus assim, Senhor, me mostra qual é a igreja certa que eu devo seguir. Porque tem tantas igrejas, qual que é a certa? Se o Senhor me mostrar qual é a igreja certa, eu vou fazer a tua vontade e eu vou sempre seguir e buscar fazer o que é certo. E eu fiquei fazendo essa oração por um bom tempo, por muito tempo. E passou mais ou menos um mês que eu tinha pego a Bíblia, nunca mais fui na igreja, mas eu estava lendo todo dia de madrugada, então eu estava tentando cumprir o desafio de uma semana de ler a Bíblia. Passou uma semana, eu estava, acho que lá em Números, lendo, e também buscando significados, né, porque muitas palavras desconhecidas, que eu nunca nem tinha ouvido falar, e eu gosto de ler e entender. Então, para me assimilar, eu preciso entender. Então, eu buscava o significado e, na verdade, eu demorei 9 meses para ler toda a Bíblia e entender as palavras que eu não entendia. Aí veio meu irmão. Vejam, eu já morava em Caxias do Sul há 9 anos, quase 10 anos. E o meu irmão, ele nunca tinha vindo me visitar, já tinha quase 11 anos que eu morava aqui no Sul e ele nunca tinha vindo me visitar. E eu orando a Deus, ele veio e ele era o único cristão da minha família. Veja só. E ele veio, aí ele pegou, começou a me falar da palavra, da igreja dele. Eu falei, olha, não quero saber da tua igreja, estou orando a Deus, que Deus vai me apontar a igreja que eu devo seguir. No momento que Deus me apontar a igreja, eu vou fazer a vontade de Deus. E eu estou lendo a Bíblia e Deus vai me responder. Todos os dias eu orava a Deus. Então eu era tão teimosa, que Deus teve que me enviar um sonho. E olha só. No sonho ele disse assim. No sonho eu estava caminhando por uma rua, né? E numa esquina tinha uma pedra bem grande.
e em cima estava sentado um homem velho, não velho assim de aparência, mas de cabelo branco. Ele tinha cabelo branco, eu não sei se ele era branco, moreno, preto, não lembro a cor da pele, cor dos olhos, nada, mas eu sei que ele era branco, que ele tinha o cabelo bem branco e ele estava com um livro na mão e quando eu ia passando ele disse assim para mim: filha, você pode ir em qualquer igreja, mas a tua religião tem que ser esta. Aí ele fez assim, ó, bateu no livro. Ele estava com o livro na mão, ele bateu 3 vezes no livro e fez assim para mim, mostrou. No livro estava escrito Bíblia Sagrada. Ele falou assim, a tua religião tem que ser esta. E eu fiquei pensando, Bíblia Sagrada, tem que ser a minha religião. E ele falou, o tempo que a carne prevalece sobre a terra está chegando ao fim. Chegará o dia em que a carne não mais prevalecerá sobre a terra. E ele falou várias outras coisas que eu escrevi naquele momento e acordei com aquilo na minha cabeça. E eu falei, se a minha religião tem que ser a Bíblia Sagrada, a igreja que eu for, ela tem também que estar de acordo com a Bíblia Sagrada. E eu comecei a ler a Bíblia e meu irmão queria falar comigo sobre religião e eu falava, tá escrito na Bíblia? Se não estiver escrito, tu nem me fale. Então ele tinha que me apontar tudo que estava escrito e tudo que ele falava estava escrito. Então eu fui na igreja dele. Quando eu cheguei lá, aí eu peguei, no primeiro momento que eu fui com ele. Quando eu cheguei lá, naquele mesmo momento eu ouvi uma voz audível. Esta é a igreja. E eu fiquei assim, pasma, sabe? Aquela voz falou para mim, esta é a igreja. E eu olhei para o meu irmão e eu disse para ele assim, mano, eu quero me batizar. Quando eu falei isso, ele chorou, começou a chorar. Porque ele vinha orando por mim já acho que quase 10 anos, já tinha muito tempo que ele era o único cristão da família. Ninguém queria saber, a família inteira, ninguém gostava de crente, né? Então eu era assim, avessa a crente. Quando chegava perto de mim ou na porta para bater, para entregar um folheto, para fazer qualquer coisa, eu não atendia. Eu falava, o que esse bando de crente tem que vir bater nas casas dos outros? Não tem que fazer? Ou então eu falava assim, imagina, eu tinha muitos preconceitos com a vestimenta, com o jeito de ser, com tudo, com a aparência e também com eles ficarem indo de casa em casa, né? Incomodar, eu falava, incomodar as pessoas. E na verdade é isso mesmo, né, gente? A gente, não que vai incomodar, mas eu digo assim, a gente é inimigo porque a gente não conhece, né, a Cristo. E no momento que a gente conhece, a gente se torna o quê? Amigo, é o que diz a palavra, né? Vocês não são mais chamados servos, agora vocês são chamados amigos, Jesus falou. E eu fui ali, eu falei para ele, olha, eu quero me batizar. E nisso a gente já conversou com o pastor e, enfim, eu já vinha estudando a Bíblia há algum tempo e ele já vinha também falando comigo e eu me batizei. Teve algumas coisas assim que eu não concordava por falta de conhecimento. Mas depois eu vim aprofundando meu conhecimento e vim assim concordando. No momento que eu me batizei, eles fazem uma leitura. Você concorda com isso, isso, isso? Você concorda? Você acredita que Jesus Cristo veio em carne, é o Filho de Deus, bebê? Concordo. Você acredita? Então eles vão fazendo várias questões que você vai afirmando. Tinha uma das questões que eu não concordava, mas mesmo assim eu aceitei e fui fiel. E depois, mais pra frente, eu entendi que era só uma falta de entendimento minha, sabe? Então eu vinha a conhecer, né? Essa é a verdade. Quando a gente não conhece, a gente não tem como entender. A gente precisa conhecer. Por isso que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente precisa conhecer. Se você não conhecer, se você não se interessar em ler, em ouvir, né, em ministrar, passar para frente, ensinar, né, você não tem como conhecer, em orar, em buscar a Deus. Não tem como conhecer. Porque Deus se revela para nós de duas formas, né? Ou ele se revela através da Bíblia, que ali está todo o caráter dele, toda a vontade dele, tudo que ele quer de nós está ali.
A Bíblia é um manual de instrução para a nossa vida. É um manual de sabedoria, de entendimento. Tudo o que nós precisamos está ali. Ou ele se revela através de sonhos, através de visões, enfim, né? Então, eu me batizei dia 16 de fevereiro de 2013. E para todos foi uma surpresa muito grande, vocês imaginam. Minha avó, eu fui criada com a minha avózinha. Te amo, vó, se vê esse vídeo, ó. E ela, a primeira coisa que eu fui contar para ela, ai, vó, eu vou me batizar e tal, bem feliz. E ela, muito católica, me disse assim: se você virar crente, você nunca mais precisa vir na minha casa. Bem assim. E eu fiquei assim, eu pensei, aí na hora me veio assim na cabeça, assim, se você ama mais o teu pai e tua mãe do que a mim, você não é digno de mim. Isso foi Jesus que disse. E eu não me importei muito com aquilo que a minha avó disse. Embora se fosse em outros tempos, eu acho que eu teria morrido. Mas eu estava, assim, o meu primeiro amor, a paixão grande que eu estava por Jesus, e tenho até hoje essa paixão. Graças a Deus, eu digo para Deus, nunca tire esse primeiro amor do meu coração, né? E de não se importar com o que as pessoas dizem. Por quê? Deus diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu tinha certeza de uma coisa, eu amo a Deus, então vai cooperar para o meu bem. Então, se a gente ama a Deus, tudo vai cooperar para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E é verdade. Eu comecei a orar pela minha avó, pela minha mãe, por toda a família. E hoje, a minha avó, que era tão católica, né, que não queria saber de nada, ela disse, essa tua Bíblia, não sei o quê. Eu mostrei que a Bíblia dela, que era católica, era igual, tinha as mesmas coisas, né, e ela passou a crer. Hoje ela acredita em Cristo, então ela vê que realmente nós devemos orar somente a Cristo, porque Cristo é o nosso único intercessor, é o único intercessor entre Deus e o homem. Então nossas petições devem ser a Deus tudo em nome de Cristo. É o que diz a palavra. O que pedires em meu nome vos será feito. Tudo que nós pedimos em nome de Jesus, porque vai ser feito para que Deus possa ser honrado através do Filho. E a Bíblia também nos diz que Jesus é o único intercessor entre Deus e o homem, né? Então, não tem outros, né? Por mais que sejam santos, como nós, que somos dedicados a Deus, somos santos, nós não temos esse viés assim, de interceder entre Deus e o homem, é só Cristo. Nós, como justos, no sangue do Cordeiro, né? Se nós nos batizamos, nos arrependemos dos nossos pecados, nós somos considerados por Deus justos, não por causa das nossas ações, mas por causa que Jesus nos justificou. Então, sendo justos, nós orando pelo próximo, Deus vai ouvir as nossas orações. Deus se tornou amigo nosso, porque Jesus fez essa ponte, esse elo de novo que tinha sido quebrado. E eu comecei a orar pela minha avó, pela minha mãe, e hoje elas são assim cristãs, né? A minha mãe, graças a Deus, a minha avó, minha tia, meu irmão, né? Estamos orando ainda pela o restante da família, né? Eu tive uma irmã que se batizou, ela se desviou, mas ela está nas nossas orações, nas nossas petições e nas nossas certezas, né? Fé é a certeza daquilo que não se vê, e eu tenho a certeza como 1 e 2 que Deus vai resgatar, vai transformar esse coração da minha irmã, dos meus irmãos, coração, né? E já tem transformado. Nossa, é muita alegria. O que Deus nos dá assim não tem preço, não tem preço. A paz, o amor de Deus conosco, não tem preço. Quando eu me converti, eu tive uma dificuldade muito grande no meu relacionamento, porque o meu marido ele começou a me chamar de louca, porque eu estava indo na igreja, realmente eu não acompanhava mais ele nas festas, e ele falou bem assim, ai, que você ficou louca, porque você tá igual teu irmão, onde já se viu ir na igreja 3 vezes por semana, e assim, se eu descobrir que tá dando dinheiro pro pastor, enfim, vocês sabem, algumas pessoas já passaram por esse tipo de perseguição, e eu também passei. Então, até que um dia, ele brigava sempre. Então, a gente tinha passado algum tempo já
um mês e pouco, já que eu tinha, que eu ia me batizar, que eu tinha me batizado. E ele pegou, um dia ele pegou minha Bíblia e jogou e disse que ia botar fogo na minha Bíblia, jogou pela janela e xingou e blasfemou e chutou minha Bíblia e me chamou de louca, enfim. Aí daí eu peguei e falei, chega. Aí eu me separei. Aí então eu me separei naquele momento, falei, chega, acabou, deu, a gente vivia brigando. Ele vivia me xingando, por quê? Antes ele não me xingava, mas agora ele me xingava de burra, de idiota pra cima, entende? Porque eu estava indo na igreja, porque eu tinha totalmente me transformado, porque só quem é transformado sabe o que o Espírito Santo faz no nosso coração. Então, eu estava irreconhecível, como ele mesmo disse. Então, eu me separei, nós nos separamos, e eu conversando com o nosso pastor, e ele falou que ele não devia ter tomado uma atitude assim, que eu devia ter tido mais paciência, enfim. E eu fiquei com aquilo assim na minha cabeça. Eu sabia que eu não deveria ter me separado. E um dia, lendo, se eu não me engano, é em Coríntios, que está escrito, que se o homem consente em viver com a mulher que é crente, ela não deve se separar. E eu pensei, errei. Aí a ficha caiu. E eu me ajoelhei assim, falei, Senhor, me perdoa, porque eu fiz tudo errado. Eu me separei, por mais que assim eu não gostasse mais assim do meu marido, mas Deus, ele pode restabelecer o amor, o Senhor pode restabelecer o amor. Me perdoa. E meu ex-marido, já tinha passado 1 ano que a gente tinha separado, mas ele queria voltar. Ele ainda queria voltar. Então eu orei a Deus e falei, eu vou fazer a tua vontade, Senhor. Me perdoa porque eu fiz errado. E chamei meu marido pra gente conversar, meu ex-marido. Aí, conversando, eu falei pra ele que a gente poderia ter aquela chance que ele queria, de criar nossas filhas, de estar junto, porque ele disse assim que me amava muito e que queria viver o resto da vida comigo, enfim, eu falei que a gente ia ter essa nova oportunidade. Então, ele ficou bem assim, ó, me olhando, pegou e disse assim, eu amo muito, ele disse, mas eu amo a Mauricleia, não essa que tá na minha frente. Eu falei, sim, mas você não é obrigado a ir na igreja, se você não quiser, você não precisa ir na igreja, porque... Aí ele pegou e falou, você não entendeu, eu amo a Mauricleia, não essa que tá na minha frente. Aí eu fiquei assim, sem palavras, né, e ele pegou e falou bem assim, essa que tá na minha frente, eu não conheço, eu quero aquela parceira. Era parceira o quê? Bebedeira, era parceira festa, era parceira em outras coisas, enfim. E quando ele falou isso aí, ele pegou e disse assim que essa que estava na frente dele, ele não conhecia. E ele não podia amar alguém que ele não conhecia, que ele amava a Mauricleia. E aquilo para mim foi um livramento, por quê? Porque ele não aceitava que eu ia na igreja, ele pegou e quis dizer assim, ou você deixa essa tua vida de agora e volta a ser como antes, ou eu não te quero mais. Foi o que ele disse, né? E pra mim foi uma libertação, assim, porque eu tava com peso, assim, de culpa por ter me separado. Mas ali, quando eu quis resgatar, quando ele também queria, só que ele queria resgatar a velha mulher que já tinha morrido. E não aquela que tinha nascido. E quando eu quis resgatar o relacionamento, ele não quis a nova que estava em Cristo. Ele queria a velha que estava no mundo. Então, nisso a Bíblia também nos diz. Mas, se a pessoa quiser ir, que vá, porque você é livre para Cristo. Nós somos livres para Cristo. A partir daquele dia, eu fiquei tranquila, sabendo que eu estava livre e livre para Cristo. Eu fiquei 4 anos solteira e depois acabei me casando de novo. E essa é uma outra história que eu vou contar para vocês. Como foi que eu conheci o meu marido e como Deus colocou ele no meu caminho. Eu não sei se Deus colocou eu na vida dele ou ele na minha vida. Eu sempre falava, Deus colocou ele na minha vida, porque eu descrevi ele e foi exatamente como eu descrevi. Deus atendeu todos os requisitos.
Mas esses dias eu tava pensando, eu acho que Deus me colocou na vida dele. E vocês vão saber por que um dia desses. Vou fazer um vídeo. Como é que eu conheci o meu marido? Gente, muito obrigada por estar aqui comigo, neste novo canal, nessa nova etapa da minha vida. Eu vou estar compartilhando com vocês muitos ensinamentos. Coloque aí o que você gostaria de saber. Sobre saúde, sobre sexo, sobre amor, casamento. O quê? Qual o tema que te interessa? Coloca aí embaixo, descreve. Se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo, porque um testemunho pode ajudar muitas pessoas. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós estamos na era do conhecimento. Vamos conhecer, vamos buscar conhecer o que mais importa, que é a fonte, é Deus. Esse é o que mais importa. Ele é o que conduz todas as coisas na terra. Ele disse assim: eu torno poderoso quem eu quero e rebaixo quem eu quero, humilho quem eu quero. Por quê? Porque Ele pode todas as coisas. E nós não podemos ser soberbos perante Deus. Aqui se planta, aqui se colhe. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Não é verdade? Um abraço para você, que a paz do Senhor esteja com cada irmão, que Jesus possa fazer morada no teu coração. E que você possa ter novos horizontes, amplitude de vida, um olhar amplo e um coração cheio da graça do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, meu irmão em Cristo, que a paz do Senhor esteja com você. Até o próximo vídeo. Tchau!